Olá, caros ouvintes, caras ouvintes. Estamos novamente aqui no Bate Furado, hoje para o nosso episódio Ciência e Tecnologia, o episódio número 66. Hoje estamos eu, Ryzen. O Sabre Negro está com ele. Nosso querido Fink. Ele é poderoso com a força. Nosso querido Pegasus. Meteoro de Pegasus! E nosso querido Thomas. Legal e bonito. Antes de começar o nosso giro de notícia, lembre de nos compartilhar nas redes sociais, de indicar o nosso podcast para algum colega ou alguma colega. Assim a gente vai melhorando a nossa audiência e pode continuar mais tempo no ar. E se você tiver a oportunidade, a possibilidade de estar doando para a gente, você pode fazer uma assinatura lá no PicPay. Temos assinatura de R$2, de R$5, de R$10. Então são valores baixos aí. Você pode estar ajudando ao Bate Furado continuar no ar. Então nossa primeira notícia de hoje é sobre carro elétrico criado no Brasil há 34 anos antes de Elon Musk lançar o primeiro Tesla. Então às vezes a gente fica admirado das tecnologias, dos carros elétricos, né? A gente fala da Tesla. Só que os carros elétricos, eles não são uma novidade. Eles já existem há bastante tempo. Eles surgiram ali por volta de 1830 na Escócia. E eles eram uma forma preferida de propulsão no século XIX. Porque eram fáceis de operar, proporcionavam uma viagem mais confortável do que aqueles veículos de combustão que eles tinham ali na época. Aqui no Brasil, nós tínhamos uma montadora nacional chamada Gurgel Motores S.A. Em 1974, ela apresentou o Itaipu, o primeiro carro elétrico da América Latina. Brasil! Então, nós tivemos aí esse carro, ele lembrava assim o Cybertruck, né? Ele era um veículo movido a um motor elétrico de 3,2 kW, o que equivalia a 4,2 cavalos, e ele era alimentado por 10 baterias, 3 na frente, 2 atrás dos bancos e mais 5 na traseira. E ele tinha uma autonomia de 60 a 80 km e uma velocidade máxima de 50. Ele tinha um problema que era justamente a recarga dele, que demorava cerca de 10 horas. Essa baixa autonomia e essa recarga demorada foi uma das coisas que fez com que o Itaipu não fosse para frente, né? Com que ele ficou apenas na sua fase de protótipo e nunca se concretizou realmente. O Gurgel, né, que era o dono da empresa, ele não ficou quieto e não desistiu da ideia de montar o carro elétrico, e depois ele fez o Itaipu E400, um furgão elétrico alimentado por 8 baterias, velocidade máxima de 70 km por hora e autonomia de 100 km no modo econômico, que limitava a velocidade a 45 km por hora. Porém, essa empresa brasileira aí, ela acabou falindo depois, né? E esses carros acabaram não indo para frente. Mas eu trouxe essa notícia aí para demonstrar que às vezes a gente fica babando muito o ovo aí dos Estados Unidos e dessas outras empresas, mas a gente já teve possibilidade aqui no Brasil, né? Infelizmente, os caminhos das empresas brasileiras acabaram sendo ruins, mas a gente também tem a possibilidade de estar fazendo e inventando coisas, né? O que vocês acham, Bate Furadinhas? A respeito desse carro aí que o Gurgel fez, rola uma fofoca. Um professor meu de universidade, não vou citar o nome, comentou que parece que o Gurgel tinha feito uma parceria com um senador, se eu não me engano, da Bahia, que ia patrocinar o projeto dele, que na época tinha ficado muito caro para ele fazer sozinho. E ele confiou nesse político. Ele mudou todo o chão de fábrica dele do sul, se não estou enganado, era no sul, onde era o chão de fábrica dele, mudou tudo pro Nordeste, chegou lá. Quando ele chegou lá com o projeto para poder pôr em prática, começar a produção em massa, o político o sacaneou e devido a isso ele veio à falência. Bem, essa é a fofoca, né? Se isso é fato, eu não sei porque eu não fui pesquisar nas notícias para ter certeza se essa informação confere. Meu professor disse que era próximo lá do Gurgel, então ele fala como ele alegou ser testemunha ocular dessa fofoca, né? E daí a gente vê que não é de hoje que os políticos estão prejudicando os brasileiros, para não usar outro termo, respeitar a nossa audiência. This is Brasil! Né? Não é de hoje que estão prejudicando os brasileiros, como muito bem o Dark Rise traz aqui para nós debatermos. A tecnologia não é exclusividade de americanos,
alemães, chineses, japoneses, ela permeia o Brasil. O que falta muitas vezes é encontrar um patrocinador, achar um incentivo do governo, alguém que entenda que enquanto o Brasil for exportador de matéria-prima e não produtor de produtos industrializados, a gente nunca deixará de ser colônia. E, infelizmente, vamos continuar sendo um país rico de uma população pobre. Claro que eu sou muito simplista no meu ponto de vista, sei que não é apenas esse o problema, mas com certeza se o Brasil fosse um pouquinho mais industrializado e parasse de começasse a vender iPhones e iPads, entre aspas, a gente conseguiria um desenvolvimento melhor, né? A economia com certeza iria dar uma melhorada. Outras pessoas com ideias geniais como a de Gurgel poderiam estar evoluindo mais tecnologia brasileira, né? Original brasileira, como foi também o caso do Kinect, né? Kinect, do Xbox 360, na época foi febre. Foi essa tecnologia. Felizmente, no caso dele, teve alguém que apoiou e foi pra frente. A Microsoft se deu muito bem apoiando essa ideia, porque realmente é um dispositivo muito bacana. É muito legal jogar Xbox 360 usando essa tecnologia. Quando ideias boas como essas chegarem, as pessoas que estão na posição de poder, que poderiam estar patrocinando essas ideias, que elas sejam um pouquinho mais visionárias, né? Pensa no futuro. Agora, a gente vê aí a Tesla valendo quase 5 bilhões de dólares, a segunda colocada, a primeira empresa mais valiosa do mundo e a segunda empresa na segunda posição de mais valiosa do mundo, valendo nem a metade do que a Tesla vale, né? Então poderia ser uma empresa brasileira, né? O homem mais rico do mundo. Mas por vários fatores que não favoreceu, essa não é a realidade, né? De novo, o Brasil deixou de ser a vanguarda da tecnologia por decisões de políticos idiotas. Interessante era o slogan da empresa, né? Tecnologia inteligente. Acho que de fato foi um projeto aí poderia, né? A gente vê que muitas pessoas veem, né, o futuro e de fato esses futuros são possíveis, né? Principalmente em locais como o Brasil, né? Nós vemos isso aí bem interessante, né? Nós vimos aí que tínhamos aí carros elétricos aí no século XIX já, né? Algo que eu mesmo não sabia disso. Nós sabemos que essa revolução que nós temos hoje em dia, principalmente essa evolução para os carros elétricos e tudo mais, é principalmente devido à melhora das baterias, né? Esses dispositivos elétricos sem fio e tudo mais são precisos de baterias e nós tivemos aí esse boom das baterias justamente pela revolução da bateria de íons de lítio, né? Antes dela, ela teve essa revolução, teve uma grande melhoria, teve maior autonomia, maior tudo, né? Mas foi melhor em tudo aí, em tamanho e tudo mais. E assim nós podemos ter essa melhoria e trazer esses carros elétricos de verdade hoje em dia, né? Com mais autonomia, mais velocidade. Porque se você olhar esses exemplos antigos, eles duravam muito pouco, tinha que carregar por muito tempo e andavam devagar, né? É isso, exatamente isso. Mas não só isso, em várias outras áreas nós tivemos essa melhoria justamente por causa dessa melhoria das baterias. Foi algo muito bom, mas e que agora também futuramente pode ser um pequeno problema aí, porque nós agora temos que melhorar cada vez mais, né? Então nós estamos procurando baterias que sejam ainda melhores e que futuramente vão substituir essas que estamos usando hoje em dia. Não sei se vocês lembram, mas antigamente na bateria do celular a gente tinha todo aquele negócio de tem que carregar até ficar até 100% e deixar descarregar totalmente, porque senão estraga a bateria mais rápido. Aí quando trocou para nova tipo de bateria já não tinha mais isso, aí era só você poder carregar à vontade e tudo mais, e durar mais tempo. Em relação a durar mais tempo com várias coisas mais ligadas a mais, né? Então, tipo, muito mais energia do que antigamente, porque assim, tem aqueles celulares antiguinhos que duravam dias com aquela bateria antiga, mas em compensação ele tinha pouca coisa, né? Não tirava foto, não fazia um monte de coisa, não tinha tantos sensores, não tinha um display touchpad. Assim, eu acho que hoje em dia a gente vai estar bastante refém aí dessa questão, principalmente da bateria, porque é algo que a gente tem usado muito, né? Todos esses dispositivos sem fio, elétricos, né? Eles estão sendo dependentes dessas baterias e vamos torcer aí para que a gente encontre algo melhor e mais durável, né? É verdade, aí a gente está com esse problema, e a próxima revolução deve vir daí, né? Nesse problema das baterias.
E a segunda notícia do nosso episódio é sobre um novo malware que dá aos hackers controle total sobre o celular. Então as hackers aí, elas acabam tendo o controle sobre o celular da pessoa através desse malware que é chamado, que foi batizado, né, de ROG. Ele entra no seu celular, ele consegue se tornar administrador ali dentro e ter acesso a basicamente tudo do seu celular, o que você acessa, os seus apps, as suas senhas, suas contas, suas mensagens. Então é um app muito perigoso. A gente já falou um pouco sobre essa questão, né, dos aplicativos no Android. Às vezes, quando a pessoa é muito leiga, né, é difícil ela perceber ali, mas algumas dicas são justamente ter um antivírus, né, mesmo que seja um antivírus grátis, gratuito, né, mas você tem um antivírus ali para sempre estar verificando os aplicativos que você instalar sempre aplicativos na Google Play Store, né, e mesmo na Google Play Store verificar lá o nome da empresa, né, se é o nome da empresa mesmo, se é uma empresa conhecida, né, não ficar instalando aplicativos de empresas desconhecidas e, em hipótese alguma, instalar aplicativos em outros sites que não a Google Play Store, né? Uma vez que você instale esse app, ele vai ali conseguir a administração do seu celular. E tem uma coisa também, né? Os novos Androids, né? Você vai sempre permitindo que ele pode fazer no seu celular também, né? Então tem que ficar de olho nas permissões, qual a permissão que o celular está pedindo ali para ter, né? Para você ver como é o nível do negócio. Porque para você ter acesso à administração do seu aparelho, dá um trabalho danado, né? Para você desbloquear, fazer um root ali. E esse app, ele consegue se tornar administrador no seu celular, você apenas instalando ele ali. Eu tô passada, chocada. É um negócio muito cabuloso mesmo. Então eu trouxe mais essa notícia para os ouvintes, as ouvintes tomarem cuidado aí, não instalar qualquer app, relembrando o nosso episódio que a gente já falou sobre isso, né? Então ter cuidado mesmo na hora de instalar apps, porque a gente às vezes está ali na fissura, né? Quer ter um app que traz uma coisa bacana, igual era a hipótese lá do app que falava que era o Cyberpunk, né? O jogo no celular. E a gente sabe que não existe Cyberpunk para celular, né? Só existe para PC e consoles. Então, ficar de olho no aplicativo, não instalar qualquer aplicativo, porque realmente você pode estar ali usando o seu celular por uma semana e o hacker está tendo acesso a todos os seus dados. Então isso aí realmente complica bastante, né? Porque a pessoa pode ter um prejuízo enorme. Esse malware me lembrou o jogo do Watch Dogs. Eu lembrei dele também na hora que eu estava lendo a notícia. Então, caras ouvintes, nossa próxima notícia de hoje é sobre uma patente da Microsoft que prevê criar um chatbot até de pessoas que já morreram. Então, essa patente aí, ela pretende criar uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial estaria ali baseada nos gostos, na personalidade, na forma de conversar de alguma outra pessoa, né? Que inclusive poderia ser um falecido. A gente tem um episódio de Black Mirror que tem exatamente isso, né? A possibilidade de você comprar esse assistente virtual, essa inteligência artificial, né, baseada nos gostos, na personalidade da pessoa que faleceu e que você quer que, digamos, ressuscite ali pela inteligência artificial, né? Então, ela analisava a rede social da pessoa, né? Tinha acesso às informações da pessoa, analisava tudo e meio que se transformava naquela pessoa, né? É um negócio muito que às vezes parece ser bacana, parece ser interessante, mas quando a gente pensa bem, é muito problemático, né? Porque você tem uma pessoa que já faleceu e você vai ter ali uma inteligência artificial que, na verdade, está copiando ela, né? Tentando imitar, não é a mesma pessoa, né? E aí traz uma série de questões aí para a gente pensar, né? Até que rumo a gente vai levar as tecnologias, né? Será que realmente é válido isso? Então, quem já assistiu esse episódio do Black Mirror vai saber do que eu tô falando, porque às vezes quando a gente vê de primeira parece que é uma coisa bacana. Poxa, vou ter a chance de falar de novo com aquela pessoa que eu gostava, né? Aquela pessoa da minha família, aquele parente, etc. Ou será que não? Mas quando você consegue perceber que na verdade é uma cópia, né? Uma inteligência ali que tá tentando imitar aquela pessoa, que aquela pessoa já faleceu mesmo, não tem um retorno, e daí você começa a ter uma reflexão maior sobre a própria vida, né? E sobre
se faz sentido mesmo você ressuscitar, né, entre aspas, dessa maneira outra pessoa. Então, eu trouxe essa notícia aí pra gente comentar. Eu acho que nos próximos episódios eu vou trazer outras notícias aí sobre outros recursos polêmicos da tecnologia, mas por hoje eu vou trazer só esse e a recomendação aí do episódio do Black Mirror. Eu vou já recuperar aqui qual é. O que vocês acham, bate-furadinhos? A Amazon Prime Video fez uma série chamada Upload, que é mais ou menos nessa pegada, cara. Eles fizeram... É literalmente isso, você fazer o upload da mente de uma pessoa que está prestes a morrer para a rede. E ali, naquele ambiente virtual, como um tipo de um The Sims, a pessoa vive ali e se relaciona com outras pessoas que fizeram upload, entre aspas, né? Ou seja, que morreram e foram para esse lugar. A mente foi transformada em inteligência artificial nesse lugar. E as pessoas do mundo externo têm contatos com elas e elas se relacionam. E é muito interessante a forma como a série aborda essa questão, porque justamente faz a gente parar para pensar, será que até que ponto isso seria bom, né? Até que ponto seria prejudicial? Será que a pessoa que tá lá, que fez o upload, será que realmente ela é uma pessoa? Será que ela tá feliz lá? E aí lá dentro do upload tinha também a questão das diferenças sociais, né? A pessoa, o ente querido que tá vivo, que tinha mais condição financeira, pagavam recursos melhores para aquela pessoa, enquanto o outro que era mais pobre tinha menos recursos disponível lá no mundo do upload. E aí tinha essa pegada também da diferença social. E é uma série muito interessante, cara, que eu achei muito legal, tô ansioso pela segunda temporada, inclusive. E tem essa pegada, cara, e aí a gente fica pensando até que ponto que é ético fazer isso, né? Até que ponto a gente poderia usar a tecnologia nesse sentido. Mesmo se a gente tivesse essa tecnologia, será que isso seria realmente bacana de fazer? Eu fico, sei lá, acho que pessoalmente eu não gostaria de transformar minha mãe ou meu pai, ou meu avô, minha avó. Minha mãe, graças a Deus, ainda tá viva, mas meu avô, minha avó, meu pai já faleceram. Eu não sei se eu gostaria de transformá-los em inteligências artificiais. Eu acho que depois de tanto ano que meu pai morreu, eu acho que eu não gostaria. Pelo menos eu, né? Não sei outras pessoas qual seria o ponto de vista. Realmente uma questão muito polêmica, né? Acho que é muito pessoal essa questão. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês aí? Mas é meio loucura, né? Querendo ou não, você ia ficar refém de uma tecnologia, né? Imagine, você tem que estar dentro de um servidor, alguma coisa tipo, você estaria refém, né? E alguém provavelmente ia ganhar com isso, ia ganhar com a sua vida, literalmente. Meu Deus! Assim, eu fico meio receoso de falar, porque eu vou acabar dando spoiler do episódio Black Mirror, né? Que é o primeiro episódio da segunda temporada, o episódio chamado Be Right Back. Eu fico meio receoso, né? Essa série aí que tu falaste, eu até coloquei aqui já na minha lista da Amazon Prime, vou assistir, gostei bastante aí da tua fala, com certeza eu vou assistir. É um pouco diferente, né? Tem um filme que eu assisti recentemente, uma série que eu assisti recentemente, mas eu também não vou poder falar qual é, senão eu vou acabar dando spoiler, que tem essa questão, né? Que é você transporta a mente da pessoa enquanto ela ainda está viva, né? Faz o upload para a nuvem ali, para essa nova pós-vida aí, né? Então é um pouquinho diferente dessa ideia de você ressuscitar, né, entre aspas, a pessoa através dos dados dela, né? Um pouquinho diferente. Tem umas certas diferenças ali, né? Então, mas os dois casos realmente dá pra gente pensar, né? Se são éticos, de como funcionam isso, né? Principalmente da pessoa que já morreu, né? Será que ela ia querer que fizesse isso com ela, né? Então, no Black Mirror tem uns episódios que a pessoa faz uma próprio clone dela, né, virtual, e vira tipo como se fosse uma Alexa, né, uma empregada. Porque, teoricamente, esse clone virtual saberia tudo que a pessoa quer, né? Então, esse assistente virtual, que é uma cópia da pessoa que tá ali dentro daquela realidade virtual, fica meio que escravizada, fazendo tudo para a pessoa real, né? E o Black Mirror faz a gente pensar nessas coisas, né? Tipo assim, tá, a pessoa real tá ali, né? Tipo, tem essa cópia dela virtual que tá ali sendo empregada pra sempre. E às vezes pode estar até sofrendo, né? Mas é uma cópia digital que tá lá. Então a gente fica pensando nessas coisas, né? O sentimento da cópia digital. Então tem todas essas coisas pra pensar, né? Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que realmente fazer um episódio para falar dos episódios de Black Mirror, para falar mais, para aprofundar mais, né? Porque aí que a gente faz um episódio específico, a gente pode dar spoiler, né?
Tem um filme também que acho que a gente já recomendou aqui, eu acho que o Fink já recomendou aqui, que é o Transcendência, A Revolução, com Johnny Depp. Inclusive, eu acho que foi o Thomas que indicou esse filme pra gente há bastante tempo, já faz uns anos. E é um filme bacana também, bem interessante, e traz essa questão também, né, de fazer o upload seria mais do cérebro, né? Fazer o upload ali da personalidade, do cérebro da pessoa pra nuvem. Então, traz muitas discussões mesmo, só que eu tô com o pé atrás aqui de mandar alguns spoilers aí nas séries. E eu acho que vai ficar, essa reflexão mais aprofundada fica para um outro episódio sobre Black Mirror. De certa forma, o Altered Carbon é a mesma coisa, só que é um pouco diferente. Em vez de ir pra nuvem, eles vão pro disco. Tem o chip também, né? Chip é o... eu esqueci. Chape. Tem vários, né? Isso também se reflete, tem Altered Carbon fala um pouco sobre isso, tem o próprio jogos também já tem essa pegada também, né? Então é interessante. Pois bem, linkando aí com algumas notícias que a gente já falou um pouquinho, né? Como o próprio Dark Rising colocou aí, principalmente essa questão de ataques, né? De hackers aí em aplicativos ou na sua navegação normal, né? Isso chamou muita atenção de muitas pessoas. E com isso, uma empresa aí que não era muito conhecida aí, um buscador não muito conhecido aí, que tem um tempo que está no mercado, mas só agora, no começo do ano agora, de 2021, ganhou uma notoriedade enorme, né? E onde ele bateu o seu recorde. O aplicativo, né, e o buscador que a gente está falando é o DuckDuckGo. Ele usa é um buscador, né? Ele não salva os seus dados na internet, né? Geralmente os buscadores, eles rastreiam qual site que você está indo e tudo mais, né? Que gera algum tipo de informação ali daqueles dados que você está utilizando. E isso eles geralmente, né, transpõem isso, né? Quantos de vocês já estão pesquisando lá no Google lá sobre um sapato, daqui a pouco aparece um bocado de notícia, mensagem chegando de sapato. Esses seus rastros na internet, eles acabam sendo guardados em algum local. E esse DuckDuckGo, ela tem a proposta de justamente fazer o oposto, né? Ela não é um buscador que não guarda essas informações das pessoas. E ela bateu seu recorde aí de em 2020 aí para 2021, a escala de 2 bilhões de pessoas utilizando aí no tráfego deles. Foram 100 milhões de buscas, né? Isso, 100 milhões de buscas. Em um único dia, caçamba. Foi busca demais. Porra! Então é uma nova forma, né? Nós sabemos, falamos uma notícia no podcast passado, falando um pouco sobre a política, né? Que até a própria WhatsApp correu atrás e voltou, né? A não colocar essa política, né, de vinculação de dados, de comunicação de dados aí. Então, as pessoas estão achando outras formas de fazer essas buscas, né, e saindo dessas grandes empresas aí que tem nossos dados ali guardados, hein? Cuidado para não vazar a informação de vocês. O que vocês acham aí desse buscador? Alguém já testou? Eu coloquei aqui no computador para testar. Bem, eu já conheci um pouco do DuckDuckGo aí, né? Na verdade, às vezes a gente instala alguns aplicativos e eles mudam o nosso buscador padrão, né? Realmente, apesar de muita gente não conhecer, ele é um buscador que já tem algum tempo, né? E realmente é muito bom. Eu também recomendo. Agora sim, né? A gente tá muito acostumado ao Google, né? E o que eu acho que aconteceu é que nesse ano de 2020 muita gente começou a acessar mais a internet, a ficar mais em casa e mais online, e aí o pessoal começou a perceber algumas coisas, né? Tipo, os nossos dados sendo vazados todo o tempo, né? Então, o Google é o maior buscador, tem 5 bilhões, né, de buscas aí. 5 bilhões. O maluco é brabo. Ele tem algumas coisas que são interessantes, né? Tanto um quanto o outro aí. Então, se você vai pro DuckDuckGo, você tem mais privacidade, né? Seus dados estão mais seguros, né? E se você pesquisa lá no Google, aí você depois entra numa loja ou em outro site qualquer de notícia ou de qualquer coisa e você já vai estar vendo suas pesquisas ali, né? Eu fico imaginando que... eu não ligo muito pra isso, né? Mas assim, eu fico imaginando alguém que tá comprando alguma coisa que não quer que os outros saibam, né? E aí, de repente, ela tá acessando ali o computador e tem alguém perto... E ela tá acessando um site que não tem mais nada a ver e de repente aparece lá aquela busca que a pessoa tava fazendo, né? Pode ser ruim. Então, seus dados, o que você faz, o que você pesquisa, os seus gostos, né? Então, tudo isso aí já tá no seu rosto, né? Você começa a fazer aqueles joguinhos do Facebook lá, em que você tem que colocar o rosto para ver como seria sua foto com uma personalidade
do cinema, ou como seria sua foto em desenho, e aí já estão pegando lá várias fotos suas, né? Você coloca uma foto no Facebook e já identifica as pessoas que estão lá. Então, essas redes sociais, esses buscadores já têm vários dados nossos, né? E uma das possibilidades é você navegar anônimo, você ir para buscadores igual esse que te dão maior proteção nos seus dados. Então, quem tá aí querendo se resguardar, né, nessa internet maluca que a gente tem hoje, vai ter várias opções e esse buscador realmente ele é interessante. Agora, como eu disse, né, ele é diferente. Se você faz uma pesquisa no Google e faz uma pesquisa nele aqui, não vai ser a mesma coisa, né? Vão vir respostas ali diferentes. É claro que algumas coisas vão ser realmente parecidas, né? Eles pesquisam de forma diferente, então você vai sentir, pelo menos no começo, foi o que eu senti quando eu comecei a usar, senti certas diferenças, né? E acabei voltando pro Google mesmo, mas vou fazer igual o Thomas aí, vou começar a fazer o teste de novo aqui, ver se eu me habituo. Essa questão realmente é uma faca de dois gumes, porque com essa questão da inteligência artificial, do machine learning, a gente está caminhando rumo a um serviço ao cliente mais automatizado, mais personalizado, onde que será fornecido vai ser mais baseado nos teus gostos, nas tuas buscas, naquilo que você já tem interesse, né? De uma forma mais assertiva, né? Vai ser feita uma otimização maior para que o cliente, que é você que está ali usando, consuma. Que no final das contas é assim que o Google ganha dinheiro, né? Ele não tá ali fazendo trabalho filantrópico. A intenção do Google é vender para você. Se você não sabia, cara ouvinte, tá sabendo agora. A intenção do Google é te vender. E como que ele vai te vender? Como que ele vai te vender? Justamente dessa forma, sabendo que você está pesquisando, dessa maneira ele sabe que você está interessado e vai começar a te bombardear com aquilo até que você uma hora vai comprar. A grande faca dos gumes é o quê? Que você vai ser bombardeado com alguma informação de qualquer jeito. Então, eu vejo assim, eu prefiro que ele me mostre algo que eu gosto do que uma coisa que eu não tenho apreço. Por exemplo, quando eu entro no YouTuber, na minha linha do tempo lá do YouTuber lá, é fornecido exatamente os vídeos que eu gosto, que eu tenho o hábito de ouvir, os canais que eu assino, e não aparece coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu odeio música sertaneja, não aparece nada de sertanejo no meu YouTube. Eu detesto funk, não aparece nada de funk no meu YouTuber. Eu não quero! Mas lá tá Linkin Park, que é uma banda que eu sou apaixonado, tem várias outras bandas de rock que eu gosto bastante, e aparece ali no YouTube, na hora que eu abro já é aquilo que aparece, Peter aqui, é Nerd, é o canal Nerd que eu sigo no YouTube, quando eu abro já aparece aquilo, não aparece, sei lá, o Whindersson Nunes, que eu detesto, ou algum outro tipo desse tipo, sabe? Então, nesse ponto, assim, do Google conseguir fornecer para você um sistema, um atendimento mais personalizado, eu acho legal essa questão, mas é uma faca de dois gumes, porque às vezes você quer um pouco mais de privacidade, você acaba não tendo, né? Então, é aquela coisa, né? Nem tudo é perfeito. Vai acabar sempre vindo algo que ainda precisa ser melhorado, né? Pois que nem um pouco como o Pegasus falou aí, justamente eles fazem o sistema mais personalizado, né? Só que isso é a partir dos teus dados. Então, se você quer privacidade, você não tem coisas personalizadas, porque para eles fazerem justamente esses sistemas personalizados, eles precisam de várias coisas que você considera privadas. Então, todo o seu sistema de busca, eles analisam, né, para poder futuramente fazer fazer as coisas certas, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi muito, teve um tempo atrás que eu troquei de conta. Na verdade, são duas contas que eu já tenho, só que eu usava uma conta no meu buscador principal, aí eu resolvi trocar e usar essa outra conta nos buscadores, e aí eu vi umas diferenças, tipo, justamente como eu fazia muita pesquisa sobre coisas físicas da faculdade, né? E quando eu fui fazer basicamente a mesma pesquisa na outra conta, tipo, foi para coisa bem diferente, não foi para as mesmas páginas que já estava acostumado aí. São coisas bem interessantes, né, o Pegasus falou, mas que eles vêm com seus problemas, né, suas dificuldades. Eu acho que algum de nós aqui já falamos aí sobre buscadores diferentes aí, eu acho que foi uma recomendação de
vários buscadores diferentes, assim como já tivemos recomendações de vários navegadores diferentes, né? Nós sabemos aí que as principais empresas aí, tecnologias do mundo aí, estão sempre pegando nossos dados. Nós temos a Microsoft, nós temos o Google, o Facebook e entre outros, né? Vai ser, assim, futuramente vai ser, e já na verdade, né? Comodidade contra a privacidade. Se você quer algo mais privado, mais privacidade, então você tem que vai para Deep Web. E mesmo lá tu tem que tomar cuidado, porque senão não vai ser esses buscadores que vão saber o que você está fazendo, vai ser outras pessoas. Então você tem que ter realmente, vai ser mais uma questão de costume, né? Vai ser a nossa nova realidade. Espero até colocar chip na cabeça de todo mundo e saber onde você está 24 horas por dia, o que você está fazendo. Essa questão do chip aí é outra que a gente vai discutir. Eu acho que no próximo episódio vou trazer pra gente fazer essa discussão. É bem complexo mesmo o negócio. A próxima notícia, linkando aí, a gente falou sobre carro elétrico, né? Uma companhia israelense, né? A chamada REE Automotive. Ela apresentou durante a CES 2021 produtos voltados ao segmento da mobilidade elétrica de serviços, né? Onde as pessoas ali têm carros, né, frotas relacionadas a isso, né, que vão fazer entregas, esse tipo de coisa, é voltado para isso, né? A empresa REE Boards, né, são chassis para veículos elétricos, conhecidos na indústria como skateboards, né, prancha de skate. Que além de fornecer uma estrutura básica do veículo, as pranchas já contêm a bateria e a eletrônica para o gerenciamento de toda a fiação necessária para a distribuição de energia para os comandos de aceleração, frenagem e direção. Então, como é que funciona? É mais ou menos uma pré-fabricação do carro autônomo, né, no carro elétrico que você quer, onde a customização vai ser feita pela empresa, né? Segundo o Daniel Barrow, que ele colocou, o cofundador, ele colocou assim: queremos ser uma tela em branco sobre o qual nossos parceiros e consumidores poderão construir veículos elétricos e autônomos, feitos sob medida para suas necessidades, enquanto caminhamos para um futuro com zero emissões. Interessante que empresas como a Hyundai, GM e a Subaru Toyota já são algumas, já aderiram a esse projeto deles, né, esse fornecimento deles. E é interessante, né, a proposta. Tem um videozinho lá, na notícia vai estar linkada aí no episódio, onde você vê a autonomia desses dispositivos andando, essas pranchas, né, andando. O bom disso é que já te dá um grande ganho em relação à montagem do veículo, né? Então só vai ficar na parte externa de acabamento e design, né? Os pneus, a parte hidráulica, tudo isso, e as baterias já tá colocado nessa prancha. O que vocês acham dessa tecnologia? Simplesmente sensacional, cara. É nesse caminho mesmo que eu acho que a indústria automobilística tem que correr. Que eles têm que entender o quê? Que o consumidor que eles têm é um consumidor muito heterogêneo. Não tem como você fazer, por exemplo, igual o nosso querido Henry Ford fez no passado, um modelo de um carro só para todo mundo. Porque cada um tem uma necessidade. Por exemplo, tem pessoas que são solteiras, tem pessoas que são recém-casadas e não têm filhos, tem pessoas que já têm 2, 3, 4, 5 filhos e aí mais um cachorro. E às vezes o modelo padrão lá que eles estão vendendo não supre necessidade. Às vezes eu preciso de um carro com carroceria, eu preciso de um carro com tração nas 4 rodas. E você dá a possibilidade, cara, poder customizar de várias maneiras diferentes, não simplesmente mudar pneu, mudar a cor, pelo amor de Deus, isso é muito simplório. Eu penso numa coisa bem maior que isso. Você poder customizar o interior do carro, colocar, eu não quero apenas 4 bancos, eu quero que tenha capacidade para carregar 7 pessoas. Enfim, e nesse sentido, você poder customizar o carro realmente todo, desde de quantos bancos, a altura, porque às vezes eu sou uma pessoa mais alta, às vezes eu sou uma pessoa mais baixinha. Às vezes, por exemplo, o meu irmão, quando entra no carro, cara, eu fico com dó do carro dele, porque ele é muito alto e também ele é um pouquinho gordinho, ele é bem pesado. O lado que ele tá sentado, o carro sempre fica baixo, então de repente você tem a opção de customizar o carro para colocar um reforço na mola, fazer um telhado mais alto. Esse tipo de customização no carro, eu acho que é para isso que a indústria do futuro tem que caminhar. Você poder fazer esse tipo de customização. Personalizar o carro de acordo com a sua necessidade. Nesse quesito, a indústria da moda está dando um show no pessoal dos automóveis, porque já existe a indústria 4.0 na moda, que você consegue escolher
o modelo de roupa que você quer e fazer toda a personalização, a estampa, a cor, o tamanho, e depois você manda para plotter lá, simplesmente vai para plotter e depois o Alphaart vai lá e constrói. Eu tava vendo esse projeto no SESI, é um projeto de indústria 4.0 dentro da indústria da moda. Cara, sensacional, eles estão muito avançados no quesito de tecnologia. É impressionante os aparelhos que eles têm, mas voltando para a questão do carro. É isso que as indústrias automobilísticas têm que fazer, cara. Tem que entender que o mercado mudou, a era mudou, nós não estamos mais no tempo de Henry Ford, nós estamos já quase chegando no século 22, gente. Então, temos que aproveitar a tecnologia que nós temos para, sim, fazer a customização de todos os veículos, cara. E, de preferência, todos eles elétricos, né? Temos que, o quanto antes, abolir carros movidos a combustíveis fósseis. Se a gente quer ter um futuro longo e próspero, que entendamos de uma vez por todas que a tecnologia tem que avançar nesse sentido da customização do carro e também na questão da preservação do meio ambiente. Pegasus, apesar de tudo, tu estás ainda um pouco futurista. Mas eu acho que a tendência que tu lançaste aí, que tu falaste, é a que a gente pode já pensar para o futuro, né? Se a gente pegar o que tá aí acontecendo agora, essa empresa, ela lança esse sistema, né, essa plataforma unificada para esses veículos elétricos, mas para as montadoras, né? Então a montadora ali vai fazer todo o estudo, o projeto para poder reduzir seus custos e aí montar o veículo final. O que eu penso assim? Que essa tua ideia realmente, eu concordo contigo, eu acho que essa é a ideia de a gente poder modificar os carros, né? Mas eu acho que ainda não é a realidade, porque se a gente for pensar, como é que vai construir um carro, né? A pessoa vai lá e começa a montar o carro do jeito que ela quer, né? A pessoa monta o carro ali, eu quero o carro assim, esse aqui mais não sei o que, essa tal, essa altura, o carro tal, aí monta o carro da pessoa, ela vai numa pista a 60 por hora, o carro capota, faz uma curva, o carro capota. Então tem que ver todo o projeto, é claro que ele vai ter que estar ali dentro de uma estrutura aerodinâmica, né? O carro pode ficar gastando muito mais do que necessitaria, porque a pessoa colocou alguma coisa ali no carro que não era para colocar. Então eu acho que esse tipo de personalização do carro, ele vai ter certos níveis, né? E vai ter certos limites. Mas eu acho que sim, é uma boa ideia e é bacana. Realmente, quando a gente puder personalizar o nosso carro do jeito que a gente quiser, né? A gente vai, já pensou, entrar no site lá da montadora, a gente vai montando as peças, pô, gostei. Eu acho que é isso mesmo. Só que por enquanto a gente ainda tá numa fase ainda abaixo, né? Porque o que eu achei interessante aí, a gente tava falando outro dia sobre a questão do celular, né? De aqueles celulares modulares, da gente ir montando, e isso tá parecido, né? Então essa empresa aí, ela vai fornecer às montadoras essa parte do carro, né? Esses skateboards aí, esse chassis elétrico, né, que já vem pronto ali, a montadora, ela vai fazer o design dela, colocar o resto do carro ali em cima, né? Então, achei bem interessante mesmo. Agora, eu fiquei pensando, por exemplo, a gente tem a Tesla, que já faz o carro elétrico, né? E aí eu fiquei pensando, para que sentido vai, né? Será que as montadoras, elas vão mais nesse sentido mesmo, de tentar reduzir os custos ali do projeto, e já pegar, e já ter outra parte, outras companhias, né? Que depois dessa vão surgir outras, que vão fazer essa parte de baixo do carro ali, que já vem com as baterias, já vem com essa outra parte, e as montadoras vão fazer só a parte de cima? Ou será que as montadoras vão achar mais barato construir o carro todinho, né? Então achei interessante aí a proposta, eu ainda não tinha pensado dessa forma aí, porque assim, eu vejo que as montadoras normalmente elas fazem um projeto todo o carro, né? Todas as partes, e desse modo aí já veria essa parte de baixo aí, esse chassi aí já viria pronto, e a montadora se preocuparia só com a parte de cima, né? Eu achei interessante, mas não sei se a indústria, não sei para que lado vai, realmente fiquei na dúvida aqui. Agora essa ideia de montar o carro, se for possível, se a montadora puder pegar esse chassi aí elétrico já pronto e deixar a gente fazer a montagem do carro, aí seria sensacional, né? É claro que eu acho que dentro de certos níveis, né? Ficaria assim, tipo um videogame, né? Tipo ali, Need for Speed, a gente tá montando nosso carro, colocando as partes ali, né? Acho que seria bacana mesmo, esse é um negócio animado. É algo interessante, mas eu fico um pouco preocupado, principalmente pelo lado da segurança, né? Que nem o Ryzen falaste aí. Eles têm todo um projeto, um planejamento, todo uma estrutura preparada, né? Então, e essa estrutura geralmente ela passa por vários testes de segurança, e inclusive, se eu não me engano, o Ryzen mesmo já trouxe uma notícia aqui sobre carro que não passou no teste de segurança e que lançou, quando estava no teste de segurança, parece que ele tinha lançado um manequim
para frente lá, alguma coisa assim. Aí, por causa disso ele foi reprovado e não poderia ser comercializado. Fazendo esse sistema de montagem, eu achei que ficaria bem difícil de fazer esse sistema de segurança, né? Então, para fazer esse teste de segurança e tudo mais, deve ser algo bem difícil de ser feito. Nós sabemos que se tratando de veículos, eu acho que a segurança é algo muito importante, porque acidente é algo meio que normal, né? Algo que acontece. E no futuro no futuro ideal, né? Um futuro utópico em que nós teremos aí carros que se movem sozinhos e que teriam todo um sistema de segurança para não bater e não aconteceria uma colisão, eu acho que seria mais viável. Mas no nosso presente, assim, que nós temos acidentes aí que acontecem cotidianamente, se nós não tivermos algo para trazer uma segurança definitiva, voltaria a acontecer muito mais mortes do que antigamente, né? É que nem antes do cinto de segurança, né? O cinto de segurança veio justamente por causa de mortes que acontecem em acidentes de veículos. Mas o ponto é esse. Imagina o pessoal montando um carro todo bonitão e na primeira batida o carro se desmonta todinho e deixa o cara enfiado num monte de espeto. Mas o ponto é esse mesmo. A questão é essa. A indústria tá evoluindo para automação, para você fazer o mínimo possível ali de estar colocando a mão no volante. O carro praticamente andar só. A próxima geração vai ser de carros autônomos. Esse é exatamente o ponto. E ali a customização interna, o tamanho, a quantidade, é por sua conta. Mas a questão de pilotagem justamente é essa, é a autonomia. A questão é que eu sei que é um futuro que está muito distante da realidade brasileira, infelizmente, mas não vejo como ele, assim, sendo utópico. Eu vejo que é um futuro que vai dar trabalho. Vai demorar um pouquinho? Vai, com certeza. Vai dar trabalho? Vai. Mas eu acredito que é para onde a gente está caminhando. É uma viagem só de ida, não vai ter volta. A tecnologia está chegando para ficar, a inteligência artificial está vindo para dominar. Jesus! Essa inteligência artificial ela vai ser usada em tudo, inclusive nos carros, né? E mais para frente a gente vai ver. E se a gente pegar percentual de acidentes, a quantidade de erro humano que está envolvido ali nos acidentes que acontecem, cara, é alarmante. Então, na minha humilde opinião, quanto menos humano tiver se metendo na questão dos veículos, mais seguras as viagens vão se tornar. Então, eu sou muito a favor da inteligência artificial. Certo que a gente ainda está muito no começo, né? Muito no início. A gente vê aí alguns carros autônomos causando acidente também, né? Infelizmente alguns foram erro humano, e quase sempre erro humano. Quando você vai fazer, por exemplo, um levantamento topográfico, quase sempre quando você vai terminar de fazer o cálculo, quando você vai observar, o erro foi humano, não foi o teodolito, não foi a estação total que errou, foi o cara que foi lá medir, que mediu errado. E muitos outros aspectos, muitas outras coisas a gente vê que é muito erro humano. Então, quanto menos humano, na minha opinião, quanto menos humano se metendo nos processos, melhor. E essa questão assim, mas como que ficaria, que eu estou vendo um vídeo esses dias no YouTube, a forma como a montadora utiliza para poder corrigir os erros nesses carros que saem com algum tipo de defeito. É impressionante, o cara usando realidade virtual aumentada, fazendo a alteração ali pela realidade virtual aumentada, e os braços mecânicos, os braços robóticos, indo lá já fazendo aquela correção que o cara fez pelo óculos de visão. É impressionante, entendeu? Então, o nível que nós estamos chegando de tecnologia é muito incrível. Eu sou um entusiasta de tecnologia, né? Então, eu sou fascinado por isso, eu acho muito interessante. Então, por isso que eu sou um otimista. Sou um eterno otimista. Torço muito para esse sonho se tornar realidade. Assim, Pego, eu falo que é utópico porque sempre teremos erros. É impossível não acontecer um erro, basicamente. Seja, assim, infinidade, uma variedade enorme, assim, de diversidades que podem acontecer para acontecer um erro. Tu querendo ou não, sempre terá um humano por trás. Então, erros humanos estará sempre presente. Até porque quem irá projetar a IA, quem irá projetar tudo, sempre terá um humano ali por trás. Então, eu realmente falo utópico, ideal, porque sempre teremos algum tipo de erro. E não necessariamente poderia ser um erro no veículo. Poderia, por exemplo, um poste de repente cair no meio da estrada, e aí o que o veículo iria fazer ali? E um monte de veículos seguindo. Poderia ter diversos tipos de variáveis que poderiam influenciar nisso.
Então por isso que eu falo sempre utópico, porque erro sempre será presente. Pegasus, a Skynet depois quer falar contigo, bater um papo, assinar um contrato aí. Passando a regada da Skynet daqui a pouco. Saiba que você não é bem-vindo em Zion. This is Zion, and we are not afraid! Então, caras ouvintes, este foi o nosso episódio sobre ciência e tecnologia. Enquanto ainda não fomos dominados pelas máquinas, a Skynet ainda não foi inventada, o Pegasus ainda não a fabricou, vamos para o nosso especial momento de recomendações. Antes disso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do Byte Furado, recomende para um colega, para uma colega. E se você estiver com dinheirinho aí sobrando, nos ajude. Ajude o Byte Furado a prosseguir no ar. Pelo amor de Deus, Deus, me ajuda! Me ajuda, Deus! Então, no nosso especial momento de recomendações, eu vou trazer aqui uma pérola, um clássico, um filme com Ed Murphy. O queridíssimo Ed Murphy está aí nesse filme, num Príncipe em Nova York, um filme de 1988, um filme de comédia, um ótimo filme. Temos também o Arsenio Hall, e olha só quem temos nesse filme, James Earl Jones, galera. É o quê? Show de bola. E o James Earl Jones tá magnífico nesse filme, achei a atuação dele impressionante, muito boa mesmo. Nosso querido Darth Vader aí. Caras ouvintes, fica essa dica. E eu já recomendei aqui, essa minha segunda recomendação é outra recomendação que é um repeteco. Tô igual aqueles velhos que contam a mesma história toda vez. Tô só repetindo as coisas. Então é uma recomendação de um podcast que eu gosto bastante, chamado Vira Casacas Podcast. É um podcast realmente interessante, engraçado e dá para você ficar bem informado lá. Só que assim, é um podcast que trata sobre alguns assuntos entre direito, atualidades, entretenimento, política, debates variados e tudo mais o que vier na telha ali dos nossos amigos, nossas amigas ali do Vira Casacas. Então, vale a pena ouvir, porque é um podcast também que tem um debate crítico, mas é engraçado, então a gente não fica só triste dessa coisa escrota que a gente tá vivendo no Brasil, né? Mas a gente também dá risada, dá gargalhada dos nossos infortúnios. Então fica aí as duas dicas pros ouvintes, pras ouvintes. Minha recomendação de hoje é um filme. Ele é antiguinho, mas eu vi ele recentemente na Netflix. O nome dele original é Metagol. É um time show de bola, né? É interessante, é uma produção argentina de animação aí bacana. E a história é bem legalzinha. E dá pra você se divertir ali, assistir ali com a família. Entrou na minha lista. Bem, nós falamos aí um pouco de tecnologias e eu falei um pouco de futuro ideal, né? Isso me lembrou bastante de um filme que é O Doador de Memórias. E é um filme muito interessante, em que nós temos uma pequena comunidade que vive um mundo aparentemente ideal, sem doenças, sem guerras, mas também sem sentimentos. Uma pessoa é encarregada de armazenar estas memórias de forma a poupar os demais habitantes do sofrimento e também guiá-los com sua sabedoria. De tempos em tempos, esta tarefa muda de mãos, e agora cabe ao jovem Jonas, que precisa passar por um duro treinamento para provar que é digno da responsabilidade. E o Jonas é interpretado aí pelo Brenton Thwaites, que eu acho que muitos irão lembrar dele justamente do Titãs, né? A série está saindo, e do filme que foi minha recomendação da semana passada, mas que não foi ao ar, que é Signal, que é outra recomendação que eu já fiz aqui anteriormente. Então não perca também Signal, a frequência do medo, e é um filme também muito bom com esse mesmo ator. Então assistam os dois filmes e deixem aí os comentários falando o que vocês acharam deles. Show de bola, os comentários são importantes. Se não gostou, chega muito no Twitter. Vamos xingar muito no Twitter, menos o Trump, que foi expulso do Twitter. Então, caras ouvintes, este foi o nosso episódio Ciência e Tecnologia. Eu espero que estejam todos e todas bem, que seus familiares estejam bem. Desejo uma rápida vacina para vocês. Wakanda Forever. Preserve o futuro, plante árvores. Como deve ser. Bye, bye.